Capítulo 6. A viagem da plataforma 9 3/4. O último mês com os Dursleys não foi nada agradável. É certo que o Dudley tinha agora tanto medo dele que se recusava a ficar na mesma sala enquanto a tia Petúnia e o tio Vernon não o fechassem de novo na despensa e não o obrigassem a fazer as coisas, gritando-lhe como dantes. A verdade é que eles, pura e simplesmente, deixaram de lhe dirigir a palavra. Meio assustados, meio furiosos, decidiram agir como se a cadeira onde Harry estava sentado se encontrasse vazia. Ainda que, em alguns aspectos, esta atitude fosse melhor do que as do passado, ao fim de um certo tempo começou a ser deprimente. Harry ficava no quarto, tendo como companhia a sua coruja, a quem resolveu chamar Hedwig, um nome que encontrou no livro História da Magia. Os seus livros de estudo eram muito interessantes e ele ficava deitado em cima da cama até altas horas da noite a ler. Hedwig saltitava livremente dentro e fora da janela aberta. Era uma sorte a tia Petúnia não aparecer no quarto mais vezes porque a coruja não parava de trazer ratos mortos para dentro de casa. Todas as noites, antes de se deitar, Harry tirava uma folha do calendário que tinha pendurado na parede e por onde contava os dias que faltavam para 1 de setembro. No último dia de agosto, achou que devia explicar à tia e ao tio que no dia seguinte ia para a estação de King's Cross. Desceu, portanto, à sala onde eles assistiam a um programa dos apanhados na televisão. Pigarreou, dando-lhes a entender que estava presente, e o Dudley deu um berro e saiu da sala. Tio Vernon? O tio Vernon resmungou por entre dentes para mostrar que estava a ouvir. Eu tenho de estar amanhã em King's Cross, para ir para Hogwarts. Tio Vernon resmungou de novo. O tio podia levar-me lá? O resmungar do tio Vernon pareceu a Harry uma resposta afirmativa. Obrigado. Ia começar a subir as escadas quando o tio falou. Estranho modo de ir para uma escola de feitiçaria, de comboio. Os tapetes voadores estarão todos rotos? Harry não respondeu. Onde fica a escola, afinal? Não sei, disse Harry, apercebendo. Harry não respondeu. Onde fica essa escola, afinal? Não sei, disse Harry, apercebendo-se pela primeira vez da sua ignorância. Tirou do bolso o bilhete que Hagrid lhe dera. Eu tomo o comboio da plataforma 9 3/4 às 11 horas, leu. O tio e a tia ficaram a olhar para eles espantados. Plataforma quantos? 9 3/4. Não digas asneiras, afirmou peremptoriamente o tio Vernon. Não existe nenhuma plataforma 9 3/4. Está no meu bilhete. Conversa fiada, disse o tio Vernon. Completamente doidos é o que eles são. Vais ver. Eu levo-te a King's Cross, até porque temos de ir a Londres amanhã, senão não me dava esse trabalho. Porquê é que vão a Londres? Perguntou Harry, tentando manter uma conversa amigável. O Dudley vai ao hospital, gritou o tio Vernon. Operar aquela cauda cor-de-rosa antes de ir para Smeltings. Harry acordou às 5 da manhã e estava tão nervoso e excitado que já não conseguiu adormecer. Levantou-se, enfiou-se nos jeans porque não queria ir até à estação com a capa de feiticeiro. Mudava depois no comboio. Conferiu a lista para se certificar que não lhe faltava nada, viu que Hedwig estava segura e fechada na sua gaiola e ficou à espera no quarto que os Dursleys se levantassem. 2 horas mais tarde, a mala enorme do Harry estava a ser arrumada no carro dos Dursleys. A tia Petúnia convencera o Dudley a sentar-se ao lado dele e instalaram-se todos. Chegaram a King's Cross às 10h30 da manhã. O tio Vernon colocou a mala do Harry num trolley e empurrou-o até à estação. Ele estranhou a amabilidade daquela atitude até que o tio Vernon parou repentinamente, olhando para as plataformas com um sorriso maldoso no rosto. Ora, cá estamos, meu rapaz. Plataforma 9, plataforma 10. A tua deveria ser algures no meio, mas parece que ainda não a construíram. Ele tinha razão, claro. Havia um grande número 9 em plástico sobre uma das plataformas e um enorme 10 sobre a outra, e, no meio das duas, nada, absolutamente nada. Um bom ano letivo para ti, disse o tio Vernon com um sorrisinho ainda mais cínico. Deixou-o sem mais uma palavra. Harry voltou-se para trás e viu que os Dursleys afastarem-se os três numa grande risota. Os lábios secaram-lhe.
O que é que ia fazer agora? Começava a ser alvo de olhares curiosos por causa de Hedwig. Tinha de perguntar a alguém. Interrogou um guarda que ia a passar, mas não teve coragem de lhe perguntar pela plataforma 9 3/4. O guarda nunca ouvira falar de Hogwarts e, quando percebeu que Harry nem sequer era capaz de lhe dizer em que parte do país ficava, começou a mostrar-se aborrecido, como se ele estivesse a fazer-se de estúpido de propósito. Meio desesperado, perguntou pelo comboio que partia às 11 horas, mas o guarda disse-lhe que não havia nenhum e afastou-se praguejando entre dentes contra os chatos e os empatas. Harry estava agora a fazer todos os possíveis para não entrar em pânico. De acordo com o grande relógio que ficava sobre a zona de chegadas, restavam-lhe 10 minutos para apanhar o comboio para Hogwarts e não tinha a menor ideia do que deveria fazer. Estava perdido no meio de uma estação, com um malão pesadíssimo que mal conseguia levantar do solo, um porta-moedas cheio de dinheiro dos feiticeiros e uma enorme coruja. O Hagrid devia ter-se esquecido de lhe dizer alguma coisa importante, como bater no terceiro tijolo da esquerda para chegar à Diagon Alley. Perguntava-se se devia tirar a varinha da mala e começar a bater com ela na barreira entre as plataformas 9 e 10. Nesse momento, um grupo de pessoas cruzou-se com ele e pôde ouvir algumas palavras do que estavam a dizer. Juntamente com os Muggles, claro. Harry deu uma volta. A voz era de uma senhora anafada que se dirigia a 4 rapazes, todos eles de cabelo ruivo. Cada um levava consigo um malão igual ao de Harry e cada um tinha uma coruja. Com o coração aos saltos, Harry empurrou o trolley atrás deles. Quando pararam, parou também, suficientemente próximo para poder ouvir o que diziam. Bem, qual é o número da plataforma? Perguntou a mãe dos garotos. 9 3/4, disse a despedir-se uma rapariguinha, também ruiva, que a mãe segurava pela mão. Mãe, não posso ir também? Ainda não tens idade, Ginny. Fica caladinha. Bem, Percy, vai tu primeiro. O rapaz, que parecia ser o mais velho, avançou para a barreira entre as plataformas 9 e 10. Harry olhava sem pestanejar para que não lhe escapasse nada. Mal o rapaz chegou perto da barreira, uma multidão de turistas juntou-se como um formigueiro à sua volta. E quando a última mochila de alpinismo saiu do ângulo de visão de Harry, o rapaz tinha desaparecido. Agora tu, Fred, disse a senhora anafada. Eu não sou o Fred, sou o George, disse o rapaz. Francamente, como é que és nossa mãe e não vês que eu sou o George? Desculpa, George, meu querido. Estou a gozar, eu sou o Fred, disse o rapaz e foi-se embora. O gêmeo recomendou-lhe que se despachasse e ele deve tê-lo feito porque um segundo mais tarde tinha desaparecido. Mas como? Agora o terceiro irmão avançava cheio de vivacidade para a barreira. Estava quase a atingi-la e de um momento para o outro já não estava lá. E agora, o que fazer? Desculpe, disse Harry, dirigindo-se à senhora anafada. Olá, querido, respondeu ela. É a primeira vez que vais para Hogwarts. O Ron também. E apontou para o mais novo dos filhos. O garoto era alto, magro e desajeitado, com sardas, mãos e pés grandes e nariz comprido. Sim, disse Harry. O problema é que não sei como. Como chegar à plataforma? Completou ela amavelmente e Harry fez um sinal afirmativo com a cabeça. Não te preocupes, disse. Só tens de avançar direito à barreira entre as plataformas 9 e 10. Não pares e não te assustes. Vais encontrá-la. Se estás nervoso, o melhor é dares uma corrida. Vai lá agora antes do Ron. Ok, disse o Harry. Empurrou o trolley e olhou para a barreira que parecia bastante sólida. Começou a avançar direito a ela. As pessoas empurravam-no enquanto se dirigiam às plataformas 9 e 10. Harry começou a andar mais depressa. Ia esbarrar contra a barreira e aí surgiriam problemas. Encostando-se ao trolley, desatou a correr a toda a velocidade. A barreira estava cada vez mais próxima. Não podia parar. O trolley estava descontrolado. Estava a poucos centímetros. Fechou os olhos, pronto para o embate. Mas não houve embate algum. Continuou a correr, até que abriu os olhos. O comboio vermelho escarlate estava parado junto de uma plataforma cheia de gente. Um letreiro lá em cima dizia Expresso de Hogwarts, 11 horas. Harry olhou para trás e viu uma arcada de ferro no lugar onde antes estava a barreira, com as palavras Plataforma 9 3/4. Tinha conseguido! O fumo da locomotiva elevava-se sobre as cabeças da multidão ruidosa, enquanto gatos de todas as cores se enroscavam aqui e ali entre as pernas dos transeuntes.
As corujas pareciam transmitir inquietação na forma como piavam umas às outras, abafando o chiar das pesadas malas a serem arrastadas pelo chão. As primeiras carruagens estavam já cheias de alunos, alguns debruçados à janela a despedirem-se das famílias, outros disputando os lugares. Harry empurrou o seu trolley através da plataforma enquanto tentava vislumbrar um lugar vazio. Passou por um rapaz de rosto redondo e rosado que ia dizer: "Avó, perdi o meu sapo outra vez." "Oh, Neville!" suspirou a avó. Uma pequena multidão rodeava um rapaz de cabelo comprido. "Fala ali, deixa-nos ver." O rapaz levantou a tampa de uma caixa e as pessoas que estavam à volta guincharam e gritaram quando aquilo que estava lá dentro mexeu uma perna longa e peluda. Harry furou por entre a multidão até encontrar um compartimento vazio, perto do fim do comboio. Começou por colocar lá dentro a Hedwig e em seguida foi empurrando como podia a mala até à porta do comboio. Tentou subir com ela aos degraus, mas não conseguia levantá-la do chão, e à segunda tentativa caiu-lhe em cima dos pés, provocando-lhe uma dor bastante forte. "Queres ajuda?" Era um dos gêmeos ruivos que ele seguira. "Obrigado", disse Harry. "Fred, vem ajudar também." Com a ajuda dos gêmeos, o malão do Harry foi encostado a um dos cantos da carruagem. "Obrigado", disse ele, afastando o cabelo suado da testa. "O que é isso?" perguntou subitamente um dos gêmeos, apontando para a cicatriz em forma de relâmpago. "Caramba!" disse o outro gêmeo. "Tu és..." "É", afirmou o primeiro gêmeo. "Não és?" perguntou, dirigindo-se a Harry. "Quem?" inquiriu Harry. "Harry Potter", disseram ambos em coro. "Ah, esse! Sim, sou eu." Os dois rapazes ficaram a olhar esgazeados e Harry sentiu-se corar. Finalmente, para seu alívio, uma voz fez-se ouvir através da porta aberta do comboio. "Fred, George, estão aí?" "Já vamos, mãe." Lançando um último olhar a Harry, os gêmeos desceram do comboio. Harry sentou-se junto da janela, onde, meio escondido, pôde observar a família de cabelos ruivos na plataforma e ouvir o que diziam. A mãe acabava de tirar o lenço de dentro da mala. "Ron, tens qualquer coisa no nariz." O rapazinho mais novo tentou sair do caminho, mas ela agarrou e começou a esfregar-lhe a ponta do nariz. "Mãe, larga-me", disse ele, libertando-se. "Ah, o Ronicinho tem uma coisinha no narizinho", disse um dos gêmeos. "Cala a boca", disse o Ron. "Onde está o Percy?" perguntou a mãe. "Já aí vem." O rapaz mais velho aproximou-se com grandes passadas. Já tinha mudado de roupa. Vestia agora a sua capa preta ondulante à Hogwarts e Harry reparou num distintivo prateado que lhe brilhava no peito com a letra P. "Não posso ficar mais tempo, mãe", disse ele. "Estou lá à frente. Os chefes de departamento têm 2 compartimentos só para eles." "Ah, tu és chefe de departamento, Percy?" disse um dos gêmeos com um ar de grande surpresa. "Podias dizer-nos qualquer coisa que nós não soubéssemos." "Espera aí, acho que me lembro dele ter dito qualquer coisa a esse respeito", disse o outro gêmeo. "Uma vez, ou 2, há 1 minuto, o verão inteiro." "Calem-se", disse Percy, o chefe de departamento. "Por que é que o Percy tem capa nova, afinal?" perguntou um dos gêmeos. "Porque é chefe de departamento", respondeu a mãe, cheia de orgulho. "Pronto, querido, um bom ano letivo e manda-me uma coruja quando chegares lá." Beijou o Percy na bochecha e ele foi-se embora. Em seguida, voltou-se para os gêmeos. "E vocês os dois, vejam se este ano se portam bem. Se eu receber mais alguma coruja a dizer-me que vocês destruíram uma casa de banho ou... Destruir uma casa de banho? Nós nunca fizemos nada disso." "Pensando bem, mãe, não deixa de ser uma ótima ideia. Obrigado." "Não tem graça, meninos. E tomem bem conta do Ron." "Não te preocupes, o Ronniezinho querido está bem entregue." "Cala-te", disse o Ron outra vez. Ele era quase tão alto como os gêmeos e o nariz ainda estava cor-de-rosa de tanto a mãe lhe o ter esfregado. "Ah, mãe, adivinha quem é que vamos de conhecer no comboio?" Harry chegou-se para trás rapidamente para evitar que o vissem a espreitar. "Lembras-te daquele rapaz de cabelo preto que estava ao pé de nós na estação? Sabes quem ele é?" "Quem?" "Harry Potter." Harry ouviu a voz da garotinha. "Oh, mãe, posso ir ao comboio vê-lo? Deixa lá." "Já ouviste, Ginny, e o pobre rapaz não é uma atração do jardim zoológico." "É mesmo ele, Fred? Como é que sabes?" "Perguntei-lhe. Vi a cicatriz. Está mesmo lá, como um relâmpago." "Coitadinho, não admira que estivesse sozinho.
Eu achei estranho. Foi tão educado quando perguntou como havia de chegar à plataforma. Isso não interessa. Achas que ele se lembra de como era o que nós sabemos? A mãe ficou subitamente muito séria. Proíbe-te de lhe fazeres essa pergunta, Fred. Não te lembres sequer disso. Como se o garoto precisasse que lhe lembrassem uma coisa dessas, logo no primeiro dia de escola. Está bem, fica descansada. Ouviu-se um apito. Despachem-se, disse a mãe, e os 3 rapazes saltaram para a carruagem. Encostaram-se à janela para verem atirar-lhes os últimos beijos, enquanto a irmãzinha pequena chorava. Não chores, Ginny, vamos mandar-te montes de corujas. Mandamos-te uma tampa de sanita de Hogwarts. George, estou a brincar, mãe. O comboio arrancou devagar. Harry viu a mãe dos rapazes a acenar e a irmã, meio a chorar, meio a rir, correr para o comboio até que este ganhou velocidade e ela voltou para trás, sempre a dizer adeus. Harry viu-as desaparecer quando o comboio virou a esquina. As casas pareciam passar a correr vistas pela janela. Sentiu uma imensa excitação. Não sabia o que esperava, mas tinha de ser melhor do que aquilo que deixava para trás. A porta do compartimento abriu-se e o mais novo dos garotos ruivos entrou. Está alguém aqui sentado? Perguntou, apontando para o lugar em frente de Harry. Todos os outros estão ocupados. Harry fez-lhe sinal com a cabeça e o rapazinho sentou-se. Olhou para Harry e em seguida para a paisagem, fingindo não ter olhado. Harry reparou que ele ainda tinha uma marca escura no nariz. Ei, Ron! Os gêmeos estavam de volta. Olha, nós vamos para o meio do comboio. O Lee Jordan tem uma tarântula gigante com ele. Está bem, murmurou Ron. Harry, disse o outro gêmeo. Chegamos a apresentar-nos. Fred e George Weasley. E este é o nosso irmão Ron. Então até logo. Adeus, disseram Harry e Ron. Os gêmeos fecharam a porta atrás de si. És mesmo o Harry Potter? Perguntou abruptamente o Ron. Harry fez que sim com a cabeça. Ah, é que eu pensei que fosse mais uma das partidas do Fred e do George. E tens mesmo... aquilo? Apontou para a testa de Harry. Este afastou a madeixa, mostrando a cicatriz em forma de relâmpago, para a qual Ron ficou a olhar fixamente. Então foi aí que o quem nós sabemos... Sim, disse Harry. Mas eu não consigo lembrar-me. De nada? Perguntou Ron, morto de curiosidade. Bem, lembro-me de uma forte luz verde, mas é tudo. Uau! Disse o Ron. Sentou-se e olhou para Harry durante alguns momentos. A seguir, como se tivesse tomado consciência do que fizera, voltou a olhar para a janela. Todas as pessoas da tua família são feiticeiras? Perguntou Harry, que achava Ron tão interessante quanto este o achava a ele. Sim, acho que sim, disse o Ron. Julgo que a minha mãe tem um primo em 2º grau que é contabilista, mas nunca se fala dele. Então deves saber imenso de magia. Os Weasleys deviam ser, sem dúvida, uma das antigas famílias de feiticeiros a quem o rapaz afetado da Diagon se referira. Ouvi dizer que foste criado com muggles, disse o Ron. Como é que eles são? Horríveis. Bem, nem todos. O meu tio, a minha tia e o meu primo são horrorosos. Quem me dera ter 3 irmãos feiticeiros. 5, disse Ron, que ficou subitamente triste. Eu sou o 6º da nossa família a ir para Hogwarts. Isso acarreta grandes responsabilidades. O Bill e o Charlie já saíram. O Bill era um chefe de turma e o Charlie era capitão de Quidditch. Agora o Percy é chefe de departamento. O Fred e o George fazem muita confusão, mas têm boas notas e acham-nos muito divertidos. Todos esperam que eu esteja à altura deles. Mas se o conseguir, também não é lá um grande feito, porque eles já o fizeram primeiro. Nunca consegues nada de novo com 5 irmãos. Herdei as capas velhas do Bill, a antiga varinha do Charlie e o rato do Percy. Ron procurou dentro do casaco e tirou de lá um rato cinzento que estava a dormir. Chama-se Scabbers e não serve para nada. Quase nunca está acordado. O Percy teve uma coruja de presente por ter sido nomeado chefe de departamento, mas eles não tinham de... Quer dizer, eu fiquei com o Scabbers. As orelhas do Ron coraram. Deve ter sido a sensação de quem falou demais, porque voltou a olhar para fora da janela. Para Harry era a coisa mais normal do mundo que alguém não tivesse dinheiro para comprar uma coruja. Afinal, ele próprio nunca tinha tido um tostão até ao mês atrás, e contou ao Ron que também herdava as roupas do Dudley e que nunca tinha tido verdadeiros presentes de aniversário, o que pareceu animá-lo um pouco. E até o Hagrid me contar
Eu não sabia que era um feiticeiro e nem sabia nada dos meus pais ou de Voldemort. Ron sobressaltou-se. O que foi? Perguntou Harry. Tu disseste o nome do quem nós sabemos, afirmou o Ron entre o chocado e o impressionado. Devia imaginar que só tu... Eu não estou a tentar mostrar-me corajoso ao dizer o nome, explicou Harry. Só que nunca ouvi dizer que era perigoso, percebes? Tenho muito que aprender, não há dúvida. Acrescentou, verbalizando algo que vinha a preocupá-lo bastante nos últimos tempos. Aposto que vou ser o pior da turma. Não vais, não. Há montes de gente que vem de famílias de muggles e que aprendeu muito depressa. Enquanto conversavam, o comboio saíra de Londres. Atravessava agora, a grande velocidade, campos cheios de vacas e carneiros. Ficaram um bocado em silêncio a observar o campo e os caminhos estreitos que passavam como flechas. Por volta do meio-dia e meia hora, ouviu-se um grande burburinho no corredor do comboio e uma mulher sorridente e com covinhas no rosto bateu na porta do compartimento deles, perguntando: Querem alguma coisa do carrinho, meninos? Harry, que não tinha tomado o pequeno almoço, pôs-se de pé num salto, mas o Ron corou outra vez das orelhas e murmurou que tinha trazido sandes. Harry saiu para o corredor. Enquanto vivera com os Dursleys, nunca tinha tido dinheiro para comprar doces e agora, com os bolsos cheios de ouro e prata, estava pronto a comprar todos os chocolates Mars que conseguisse transportar consigo. Mas a mulher não tinha chocolates Mars. O que ela trazia era feijões de todos os sabores de Bertie Bott, as melhores pastilhas elásticas de Drubble, sabos de chocolate, pastéis de abóbora, bolos do caldeirão, farinhas mágicas de alcaçuz e mais uma imensa quantidade de coisas estranhas das quais Harry nunca tinha ouvido falar em toda a sua vida. Comprou uma boa quantidade de cada e pagou à mulher 11 leões de prata e 7 nuts de bronze. Ron ficou especado ao ver tudo o que Harry comprara. Tinha trazido para o compartimento e colocado sobre o assento vazio. Tudo isso é fome? Imensa, disse Harry, dando uma grande dentada num pastel de abóbora. Ron tinha retirado e desembrulhado um pacote rugoso. 4 santos. Pôs uma de parte e resmungou. Ela esquece sempre que eu não gosto de carne de conserva. Troco-te por um destes, disse Harry, dando-lhe um pastel. Toma. Tu não vais gostar disso. É sequíssimo, disse o Ron. Ela não tem muito tempo, acrescentou rapidamente. Sabes como é, com 5 filhos. Vá lá, toma um pastel, disse Harry, que nunca tinha tido nada para partilhar. Ou, verdade se diga, ninguém com quem partilhar fosse o que fosse. Era um sentimento bom estar ali sentado com o Ron, a comer à vontade os pastéis e os bolos. As sandes ficaram esquecidas. O que são estas? Perguntou Harry ao Ron, pegando num pacote de sapos de chocolate. Não são sapos a sério, pois não? Começava a achar que já nada o surpreendia. Não, disse o Ron. Mas vi qual é o cromo que tem lá dentro. Falta-me o Agrippa. O quê? Ah, é claro que tu não sabes. Os sapos de chocolate trazem cromos lá dentro para colecionar. Feiticeiros e bruxas famosas. Eu já tenho cerca de 500, mas falta-me o Agrippa ou o Ptolemy. Harry desembrulhou o seu sapo de chocolate e pegou no cromo. Era o rosto de um homem com óculos de meia-lua, um nariz longo e curvo, com cabelo, barba e bigode abundantes e cor de prata. Sob a fotografia vinha o nome, Albus Dumbledore. Então este é que é o Dumbledore, disse Harry. Não me digas que nunca ouviste falar do Dumbledore, exclamou Ron. Dás-me um sapo? Pode ser que traga o Agrippa. Obrigado. Harry virou o cromo e leu. Albus Dumbledore, atual diretor de Hogwarts. Considerado por muitos o maior feiticeiro dos tempos modernos, Dumbledore é particularmente famoso pela sua vitória sobre o feiticeiro das trevas Grindelwald em 1945, pela descoberta das 12 utilizações do sangue de dragão e pelo trabalho alquímico que desenvolveu juntamente com o seu colega Nicholas Flamel. Dumbledore gosta de música de câmara e ten-pin bowling. Harry voltou de novo o cromo e viu com grande surpresa que o rosto de Dumbledore tinha desaparecido. Foi-se embora. Então, não podias esperar que ficasse aí todo o dia, respondeu Ron. Ele volta. Olha, saiu-me outra vez a Morgana e já tenho 6 cromos dela. Queres? Podias começar a fazer coleção. Os olhos de Ron perderam-se na pilha de sapos de chocolate à espera de serem desembrulhados. Tira a tua vontade, disse Harry. Mas sabes, no mundo dos muggles, as pessoas que estão nas fotografias ficam sempre lá. A sério?
Mas não se mexem nem nada. Ron parecia pasmado. Que esquisito! Harry olhou fixamente à medida que Dumbledore regressava à imagem do cromo, sorrindo-lhe. Ron estava mais interessado em comer os sapos do que em ver as famosas bruxas e feiticeiros dos cromos, mas Harry não conseguia desviar os olhos deles. Passado um bocado, não tinha só Dumbledore e Morgana, mas também Hengist de Woodcroft, Alberic Grunion, Cersei, Paracelso e Merlin. Por fim, afastou os olhos da sacerdotisa druida, Cleona, que estava a coçar o nariz para abrir uma embalagem de feijões de todos os sabores da Bertie Bott. Tens de ter cuidado com esses, preveniu o Ron. Quando eles dizem todos os sabores, querem mesmo dizer todos os sabores. Tens aqueles vulgares de chocolate, hortelã-pimenta e doce de laranja, mas também há os de espinafres, fígado e tripas. George conta que um dia comeu um com sabor a umidade. Ron tirou um feijão de cor verde, olhou cautelosamente para ele e deu uma dentada na ponta. Estás a ver? Grelos! Divertiram-se bastante a comer os feijões de todos os sabores. Divertiram-se bastante a comer os feijões de todos os sabores. Ao Harry calharam-lhe os de torrada, coco, feijão cozido, morango, caril, cereais, café, sardinha, e foi suficientemente corajoso para mordiscar o que sobrou de um cinzento que o Ron não comeu, e que afinal era de pimenta. A paisagem campestre que se via da janela era agora cada vez mais agreste. Os campos cultivados haviam desaparecido. Viam-se bosques, riachos ondulantes e a vegetação verde escura. Ouviu-se uma pancada na porta do compartimento e o rapaz de rosto redondo que passara por Harry na plataforma 9 3/4 entrou. Tinha um ar choroso. Desculpem, disse, mas viram por acaso um sapo? Quando lhe acenaram negativamente com as cabeças, ele lamentou-se. Perdi-o. Está sempre a fugir-me. Ele vai aparecer, confortou Harry. Sim, disse o rapaz com ar infeliz. Bem, se por acaso o virem... Saiu. Não sei porque é que ele está tão preocupado, disse o Ron. Se eu tivesse trazido um sapo, perdia-o mais depressa que pudesse. Bem, trouxe o Scabbers, por isso também não posso falar muito. O rato dormia ainda no colo do Ron. Podia ter morrido que não davas pela diferença, disse ele desgostoso. Tentei torná-lo amarelo para ver se ficava mais atraente, mas o feitiço não resultou. Eu mostro-te, olha. Procurou na mala e tirou de lá de dentro uma varinha com um aspecto muito desgastado. Tinha algumas rachas e uma coisa branca brilhava mesmo na ponta. O pelo do unicórnio está quase a extinguir-se. Tinha acabado de levantar a varinha ao ar quando alguém abriu de novo a porta do compartimento. O rapaz sem sapo estava de volta, mas desta vez trazia consigo uma rapariga já vestida com as roupas de Hogwarts. Alguém aqui viu um sapo? Neville perdeu o dele, disse num tom de comando. Tinha uma abundante cabeleira castanha e os dentes da frente demasiado grandes. Já lhe dissemos que não, respondeu o Ron, mas a rapariga não estava a ouvi-lo. Observava a varinha que ele tinha nas mãos. Ah, estás a fazer magia! Vamos lá ver então. Sentou-se. Ron ficou um pouco surpreendido. Está bem. Limpou a garganta. Luz do sol, manteiga fresca, mal me quer belo. Faz este rato estúpido ficar amarelo. Acenou com a varinha, mas nada aconteceu. O Scabbers continuou cinzento e a dormir. Tens a certeza de que esse feitiço é verdadeiro? Perguntou a rapariga. Bem, não é lá muito eficaz, pois não. Eu tentei alguns bastante simples, só para praticar, e resultaram. Ninguém na minha família é feiticeiro. Foi a maior das surpresas quando recebi aquela carta, mas fiquei tão feliz, tão feliz. Claro, é a melhor escola de feitiçaria que existe, segundo ouço dizer. Aprendi de cor todos os livros de estudo e só espero que seja o suficiente. O meu nome é Hermione Granger. A propósito, quem és tu? Ela dissera tudo aquilo de uma única tirada. Harry olhou para o Ron e ficou aliviado ao perceber no seu rosto estupefacto que ele também não decorara todos os livros de estudo. Sou o Ron Weasley, murmurou o Ron. Harry Potter, disse Harry. A sério? Disse Hermione. Sei tudo a teu respeito, é claro. Tenho alguns livros suplementares para leitura de apoio, que falam de ti, como por exemplo a História da Magia Moderna, Alvorada e Crepúsculo das Artes das Trevas e os grandes acontecimentos da feitiçaria do século XX. Falam de mim? Perguntou Harry espantado. Meu Deus, não sabias? Eu no teu lugar teria tentado descobrir tudo, disse Hermione. Algum de vocês sabe em que equipa vai ficar?
Eu tenho andado a perguntar e espero ficar nos Gryffindor. Parece-me de longe ser a melhor, e ouvi dizer que o próprio Dumbledore faz parte. Mas penso que o Ravenclaw também não é mau de todo. Bem, é melhor irmos procurar o sapo do Neville. Vocês os dois mudem de roupa porque estamos quase a chegar. E saiu, levantando atrás de si o rapazinho sem sapo. Qualquer que seja a minha equipa, só espero que ela não esteja lá. E saiu, levando atrás de si o rapazinho sem sapo. Qualquer que seja a minha equipa, só espero que ela não esteja lá, disse o Ron, que voltou a atirar a varinha para dentro da mala. Feitiço estúpido, foi George que me ensinou. Aposto que ele sabia que não funcionava. Em que equipa estão os teus irmãos? Perguntou Harry. Gryffindor, disse Ron. A tristeza parecia estar a voltar-lhe ao rosto. Minha mãe e o meu pai também lá andaram. Não sei o que vão dizer se eu não ficar lá. Talvez Ravenclaw não seja assim tão mau, mas imagina se me põem no Slytherin. Essa era a equipa de volta. Quer dizer, do que nós sabemos, não era? Era, respondeu o Ron, que se afundou num assento com ar deprimido. Tenho a impressão que as pontas dos bigodes de Scabbers estão um pouco mais claras, disse Harry, tentando mudar de assunto. E o que é que os teus irmãos mais velhos vão fazer agora que deixaram a escola? Harry questionava-se sobre o mundo de um feiticeiro no final do curso. O Charlie está na Roménia a estudar dragões e o Bill está em África a fazer um trabalho para Gringotts, disse o Ron. Ouviste as notícias sobre Gringotts? Não se fala de outra coisa no Profeta Diário, mas não devias recebê-lo em casa dos Muggles. Alguém tentou assaltar um cofre de alta segurança. Harry olhou espantado. A sério? E o que é que aconteceu? Nada. É por isso que se tornou notícia. Não foram apanhados. O meu pai diz que deve ter sido um poderoso mago negro para conseguir chegar a Gringotts. Mas eles acham que nada foi roubado, o que torna tudo ainda mais esquisito. É claro que toda a gente se assusta quando uma coisa destas acontece. Não vai dar-se o caso de quem nós sabemos estar por detrás da operação. Harry ficou a pensar no assunto. Começava a sentir um arrepio de medo cada vez que se falava no quem nós sabemos. Calculou que essa reação fizesse parte da sua entrada no mundo mágico, mas era muito mais agradável dizer Voldemort, como ele fazia de antes, sem se preocupar. Qual é a tua equipa de Quidditch? Perguntou o Ron. Não sei, não conheço nenhuma, confessou Harry. O quê? Ron estava perplexo. Vais ver, é o melhor jogo do mundo. E começou a explicar-lhe tudo sobre as 4 bolas e as posições dos 7 jogadores, descrevendo jogadas memoráveis que fizera com os irmãos e falando da vassoura que gostaria de ter se tivesse dinheiro. Estava quase a chegar aos aspectos finais quando a porta do compartimento voltou a abrir-se, mas desta vez não era Hermione nem o rapaz sem sapo. Entraram 3 rapazes e Harry reconheceu de imediato o do meio. Era o garoto pálido da loja das capas de Madame Malkin. Olhava para Harry com um ar bastante mais interessado do que o que manifestara na Diagon Alley. É mesmo verdade? Perguntou. Diz o porta do comboio que o Harry Potter está neste compartimento. És tu? Sou, respondeu Harry, enquanto olhava para os outros rapazes. Eram ambos atarracados e tinham um ar extremamente maldoso. Ladeando o rapaz pálido, mais pareciam 2 guarda-costas. Ah, este é o Crabbe e este o Goyle, disse o rapaz pálido, displicentemente, notando o olhar de Harry. Eu sou o Malfoy, Draco Malfoy. Ron tossiu um pouco, o que poderia ser uma forma de esconder o riso. Draco Malfoy olhou para ele. Achas o meu nome engraçado, é isso? Não preciso de perguntar quem és. O meu pai contou-me que todos os Weasleys têm cabelo ruivo, sardas e mais filhos do que aqueles que conseguem sustentar. Voltou-se de novo para Harry. Vais descobrir muito em breve que algumas famílias de feiticeiros são melhores do que outras, Potter. Certamente não queres estabelecer amizade com pessoas erradas. Conta comigo para te ajudar. Estendeu a mão para apertar a de Harry, mas este recusou o aperto de mão. Julgo poder descobrir por mim próprio qual o tipo de gente errada, obrigado, disse friamente. Draco Malfoy não corou, mas um matiz rosado surgiu nas suas faces pálidas. Eu teria cuidado, Potter, disse lentamente. Se não fores um pouco mais educado, acabará por acontecer-te o mesmo que aos teus pais. Eles também nunca souberam escolher o que era melhor para eles. Continua a andar por aí com a canalha como os Weasleys e o tal Hagrid e eu dou-te uma lição. Harry e Ron levantaram-se. O rosto de Ron estava tão vermelho como o cabelo. Repete lá isso, disse ele. Queres lutar connosco? Zombou Malfoy.
Se não saíres daqui imediatamente, completou Harry, aparentando mais coragem do que se sentia ter, pois Crabbe e Goyle eram muito maiores do que ele ou Ron. Mas a nós não nos apetece sair, pois não, rapazes? A nossa comida já acabou e, pelo que vejo, vocês ainda têm aqui alguma. Goyle pegou nos chapos de chocolate que estavam ao lado de Ron. Ron saltou para a frente, mas antes de ter tido tempo de tocar o Goyle, ele soltou um grito de dor. O rato Scabbers estava pendurado na sua mão e tinha espetado os dentinhos na articulação de um dos seus dedos. Crabbe e Malfoy recuaram enquanto Goyle abanava o Scabbers, tentando que ele se soltasse, sem parar de gritar. E quando Scabbers finalmente foi pelos ares, indo bater na porta, desapareceram os três num rompante. Devem ter pensado que havia mais ratos escondidos nos doces, ou então ouviram passos, porque um segundo depois Hermione Granger entrava. O que é que se passou aqui? Perguntou, olhando para os bolos que enchiam o chão e para Ron, que agarrava o Scabbers pela cauda. Acho que o liquidaram, disse Ron, dirigindo-se a Harry, mas olhando mais atentamente para Scabbers, concluiu. Não, acho que voltou a adormecer. E era mesmo o que tinha acontecido. Já conhecias o Malfoy? Harry contou-lhe o encontro de ambos na Diagon Alley. Ouvi falar muito na família dele, disse Ron tristemente. Foram dos primeiros a voltar para o nosso lado depois do desaparecimento do quem nós sabemos. Disseram que tinham sido hipnotizados. O meu pai não acredita lá muito. Segundo ele, o pai do Malfoy não precisava de uma desculpa para se passar para o lado das trevas. Voltou-se para Hermione. Precisas de alguma coisa? É melhor vocês apressarem-se a vestir as roupas. Eu fui agora lá à frente perguntar ao condutor quanto tempo faltava. Ele diz que estamos quase a chegar. Vocês não andaram à luta, pois não? Não vão arranjar sarilhos ainda antes de lá chegarmos. O Scabbers andou à luta, nós não, respondeu o Ron com um ar carrancudo. Importas-te de sair para nos vestirmos? Está bem. Eu só aqui entrei porque os outros lá fora estão a ter um comportamento muito infantil, a correr pelos corredores, disse Hermione, manifestando na voz algum desdém. Eu não sei se sabes que tens o nariz sujo. Ron lançou-lhe um olhar indignado e ela saiu. Harry espreitou pela janela. Estava a anoitecer. As montanhas e as florestas destacavam-se sob um céu vermelho escuro. O comboio parecia estar a abrandar. Ele e o Ron tiraram os casacos e vestiram as longas capas pretas. A de Ron era um pouco curta para ele e viam-se por baixo os sapatos de ténis. Uma voz ecoou por todo o comboio. Chegaremos a Hogwarts dentro de 5 minutos. Por favor, deixem toda a bagagem dentro do comboio, que será levada para a escola separadamente. O estômago de Harry contraiu-se com os nervos e viu que a pele sardenta de Ron se tornara mais pálida. Encheram os bolsos com o resto dos doces e juntaram-se à multidão que enchia o corredor. O comboio abrandou lentamente e por fim parou. As pessoas empurraram-se, tentando abrir caminho até à porta e saindo por uma pequena plataforma escura. Harry tiritou com o ar frio da noite. Em seguida, uma luz surgiu, oscilando sobre as cabeças dos estudantes, e Harry reconheceu uma voz que lhe era muito familiar. Primeiros anos, é para vir por aqui. Tudo bem, Harry? A grande cara barbuda de Hagrid era bem visível por cima de um mar de cabeças. Vamos, sigam-me. Não há mais ninguém dos primeiros anos? Cuidado com o degrau primeiros anos, atrás de mim. Aos tropeções seguiram Hagrid, que desceu por um caminho estreito e íngreme. Era tão escuro de ambos os lados que Harry pensou que devia estar ladeado de árvores espessas e cerradas. Quase ninguém falou. Neville, o rapaz que passava a vida a perder o sapo, fungou 1 ou 2 vezes. Daqui a um segundo vocês vão ver pela primeira vez Hogwarts, disse Hagrid por cima do ombro. Por esta curva aqui. Ouviu-se um prolongado "Oh!". O caminho estreito desembocara subitamente na beira de um grande lago negro. Sobre uma altíssima montanha, do outro lado, brilhavam, no céu estrelado, as janelas iluminadas de um enorme castelo, cheio de torres e torreões. Não quero mais do que 4 em cada barco, gritou Hagrid, apontando para uma frota de pequenos barcos que boiavam na água junto da margem. Harry e Ron foram seguidos para o barquinho por Neville e Hermione. Tudo a postos? Gritou Hagrid, que tinha um barco só para ele. Em frente! E a frota de pequenos barcos movimentou-se imediatamente, deslizando pelo lago, que era tão liso como gelo.
Iam todos no maior silêncio, a olhar para o grande castelo lá em cima, que parecia ainda mais alto, à medida que se aproximava do rochedo sobre o qual estava edificado. Baixem as cabeças! Gritou Hagrid, logo que os primeiros barcos atingiram a falésia. Todos inclinaram as cabeças para a frente e os barcos passaram por uma cortina de folhas de era que ocultava uma abertura na superfície do rochedo. Foram transportados através de um túnel sombrio que parecia levá-los mesmo por debaixo do castelo, até que chegaram a uma espécie de porto subterrâneo, onde treparam para as rochas e para o solo pedregoso. Tu aí, este não é o teu sapo? Perguntou Hagrid, que estava a verificar se ficava alguma coisa dentro dos barcos, à medida que os jovens iam saindo. Trevor! Gritou Neville, felicíssimo, agarrando-o com ambas as mãos. Em seguida, escalaram um corredor sobre a falésia atrás do candeeiro de Hagrid, chegando por fim a um relevado úmido e macio que ficava na sombra do castelo. Subiram um lance de degraus de pedra e reuniram-se em volta da imensa porta principal de madeira de carvalho. Estão todos aqui? Ainda tens o sapo? Hagrid ergueu o seu punho gigantesco e bateu 3 vezes na porta do castelo.